Você com certeza já teve dificuldade de negociar com pessoas difíceis, pessoas que usavam táticas enganosas, pessoas que usavam mentira, que usavam uma linguagem muito agressiva. E nesse vídeo eu quero te dar 3 passos para você lidar com pessoas difíceis na negociação, identificar primeiramente quais são essas pessoas difíceis e como você pode ter mais resultado lidando com essas pessoas difíceis. O primeiro passo para isso é talvez perceber que você pode ser uma dessas pessoas difíceis. E se você perceber que você é a pessoa difícil, pode ser que seja muito mais fácil do que você perceber que o outro é uma pessoa difícil. Pergunte-se primeiro se o problema é seu ao invés do problema do outro. E de novo, é mais fácil mudar a si mesmo do que mudar a outra pessoa. E como é que você pode identificar se o problema é você? Existem alguns passos, existem algumas etapas. Primeiramente, quais são os meus hábitos e padrões de comportamento difíceis? Então, você pode pensar sobre alguns hábitos, alguns comportamentos teus que podem prejudicar a sua relação com o outro. Nesse processo de autoconhecimento seu, nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada de descobrimento, pode ser que você detecte que às vezes você é durão demais, então você vai para o lado mais da assertividade do que da empatia. Você tem dificuldade de escutar as outras pessoas, você tem dificuldade de gerar conexão com o outro, de respeitar a outra pessoa, você às vezes se exalta. Então o primeiro passo é identificar quais são esses padrões de comportamento que poderiam ser difíceis para entender se o problema de fato é você ou se é outra pessoa. O outro passo aqui é o que eu poderia fazer de diferente. Você pode perguntar para as outras pessoas mais próximas de você, perguntar de uma maneira sutil, como é que eu poderia me comunicar melhor e o que eu poderia fazer diferente para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais fácil de se conviver. E aí você tem que estar preparado para a resposta, porque pode ser que seja algo que te surpreenda, algo positivo ou negativo, mas é um passo fundamental para que você entenda primeiramente se nessa sua busca de lidar com pessoas difíceis, se o problema é você ou se o problema é outra pessoa. A outra etapa aqui é se você tem o mesmo problema com mais de uma pessoa. Então, é fundamental você entender se aquele problema ele é recorrente. Pode ser um sinal de que aquele problema, que aquela pessoa difícil é você e não o outro. Pode ser um sinal você perceber que você tem aquele mesmo problema com várias pessoas. Então, imagina no seu relacionamento, se você tem essa dificuldade de escutar, mas também com seus pais você tem dificuldade de escutar, ou também com a sua família você tem dificuldade de escutar, então talvez você tenha esse problema de escuta, esse problema de perceber o outro, de se identificar com o outro, não só no seu relacionamento, mas em outras partes também. Então se pergunte e reflita se aquele problema acontece com uma pessoa só ou com mais de uma pessoa. Depois que você entendeu se o problema é você, e de novo, tomara que seja, porque vai ser mais fácil você mudar a si mesmo do que mudar o outro. Depois que você percebeu isso, você pode entender quais são os níveis de dificuldade, quais são os níveis de pessoas difíceis. Existem pessoas complicadas de lidar, de fato. Às vezes, se o problema não é você, pode ser que o problema sim esteja no outro, outra pessoa use de mentiras, use de enganação, use de atitudes que vão contra os seus valores, e entender esse nível de dificuldade vai ser fundamental para que você possa lidar com essas pessoas difíceis na negociação. E o primeiro nível de dificuldade são pessoas diferentes de você. Normalmente, conflitos de crenças e de valores são os conflitos mais difíceis de serem resolvidos, são os conflitos que exigem mais energia de você para que eles sejam resolvidos. Conflitos de crenças e valores, por quê? Pessoas que têm crenças, têm valores muito arraigados, dificilmente eles vão sair daquela posição muito dura, aquela posição muito fixa delas. Então, identificar quais são esses níveis de dificuldade, identificar se aquele problema é um problema de diferença de valores, um problema de diferença de princípios com outra pessoa, pode ser o primeiro sinal de dificuldade. E aí, para aqueles valores inegociáveis para outra pessoa, é preciso talvez você fazer alguma concessão de vez em quando, ou algo que é importante para você fazer uma concessão
A melhor forma de mudar uma pessoa é através do exemplo. Então pode ser que se você faz uma concessão para algo que é importante para você e a outra pessoa percebe que ali você está fazendo uma concessão, ela seja estimulada também a mudar, ela seja estimulada a fazer uma concessão para aquilo que é importante para você. Valores inegociáveis, eles de fato têm que ser muito claros para você e você tem que defender eles de forma muito assertiva, mas pode ser que você perceba alguma concessão possível de ser feita ali, e aí para isso é fundamental entender que existem conflitos de crenças e de valores que são mais difíceis, são mais desafiadores de serem resolvidos. O segundo nível de dificuldade é o nível de pessoas incompetentes. E aí você pode perceber que uma pessoa é incompetente se ela tem um nível de disciplina ou de organização diferente do seu. De fato, ela pode ter um processo de organização menos padronizado ou menos regular, ela pode ser menos disciplinada que você, e aí isso pode causar conflito. Então existem níveis de pessoas que podem ser desorganizadas e indisciplinadas. E o terceiro nível de dificuldade que a gente pode encontrar nas outras pessoas é o nível das pessoas serem ruins intencionalmente. E aí esse talvez seja o nível mais difícil de lidar, porque a pessoa ela sabe que ela está adotando uma postura ganha-perde, mas mesmo assim ela ainda é dura naquela postura, ela ainda continua com aquela postura sabendo que é ruim, sabendo que ela está te enganando, mas ela mantém aquela postura ganha-perde, em que para ela ganhar você tem que perder, então ela vai usar trapaças, vai usar enganações, e esse seria o terceiro nível de pessoas, de pessoas difíceis, de dificuldade que a gente pode encontrar na negociação. Como última forma, como terceira forma de lidar com pessoas difíceis, pode ser perceber sinais de toxicidade, sinais que as outras pessoas são tóxicas para que você possa saber como lidar com elas. O primeiro sinal de toxicidade é problema com todos, se a pessoa usa crítica demais. Então, se uma pessoa ela tem o mesmo problema com todas as pessoas, pode ser um sinal de que talvez ela é tóxica. Uma pessoa que usa muita crítica, uma pessoa que fala muito mal das outras pessoas, com certeza vai falar mal de você também pelas costas. Então, um sinal de que a pessoa é tóxica é essa questão das críticas muito exacerbadas, essa questão dela ter problema com outras pessoas. Outro sinal de toxicidade é conselhos que controlam. Então outra pessoa quer dar opinião, quer dar pitaco demais à sua vida, quer dar conselho demais à sua vida, só que nem sempre esses conselhos são construtivos para você. Ela acaba querendo te manipular, acaba querendo te dar alguma opinião, mas pode ser que ela querer controlar muito a sua vida ou dar muitos conselhos, pode ser que aquilo esteja te interferindo. Então ela vai fazer um julgamento sobre você de algo que às vezes você nem pediu para ser julgado. Então esse é um sinal de pessoas tóxicas. Além disso, a gente tem as pessoas egoístas, as pessoas que só pensam nelas, pessoas que acreditam nesse ganha-perde, mas que elas querem reivindicar o valor só para elas. Elas não pensam em fazer concessões para as outras pessoas, e aí está um sinal muito evidente que a pessoa pode ser difícil, quando ela se nega a fazer concessões. Quando você acaba dando o braço a torcer para alguma coisa, mas a outra pessoa está muito fixa naquilo e ela não faz concessão e não existe reciprocidade nessas concessões. Então esse é mais um sinal de pessoas difíceis. Além disso, a gente tem a questão de pessoas mentirosas, pessoas que usam a enganação para poder conseguir aquilo que elas querem. Pessoas mentirosas, às vezes elas aprenderam a ser dessa forma com outras pessoas, talvez pelo ambiente em que elas viveram, talvez pelas experiências que elas tiveram com as pessoas que criaram elas. Então, um sinal de uma pessoa tóxica é uma pessoa que conta mentiras, uma pessoa que está sempre enganando, que você conversa com ela e você ali consegue perceber algumas mentiras. Então, é importante fugir dessas pessoas e, às vezes, se distanciar delas ou, pelo menos, saber expressar seus sentimentos e dizer que ela se comportando daquela maneira você se sente chateado, você se sente triste e talvez ela se importe com você e talvez ela mude pelo simples fato de você expressar os seus sentimentos. E como quinto sinal de pessoas tóxicas são pessoas que requerem muita atenção. Pessoas que precisam sempre estar sendo bajuladas, pessoas que querem sempre prender a sua atenção,
pessoas que necessitam demais que você esteja conversando com elas a todo momento, que você esteja dando respaldo para elas. Então, requerer muita atenção é um sinal de pessoas tóxicas. E como sexto sinal, a gente tem pessoas que se vitimizam. A autorresponsabilidade é o principal elemento que vai te fazer lidar com pessoas tóxicas. Quando a gente é autorresponsável, quando a gente traz a responsabilidade para si, quando a gente pergunta primeiramente se o problema é a gente ou se o problema é o outro, a gente traz para si a responsabilidade de dizer, separar a pessoa de problemas, entender que a pessoa especificamente não está tendo um comportamento que a gente concorda, mas que a pessoa não é sempre assim. Ela está assim, mas ela não é assim. Separar a pessoa de problemas é fundamental para que você não se dirija a outra pessoa falando sobre o caráter dela, que poderia piorar a situação, mas se dirija a ela falando sobre algum comportamento específico. Então, esses são os 3 passos principais para poder detectar se você está diante de uma pessoa difícil. É muito importante você fazer essa autorreflexão, pensar em si mesmo também. Pode ser um sinal de que você é essa pessoa difícil. E eu espero ter contribuído com essas dicas aí. Então, se você gostou, se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like, compartilha com uma pessoa que pode precisar desse conteúdo e se inscreve no canal, que sempre a gente vai ter conteúdo nessa mesma linha sobre comunicação, sobre negociação, sobre como você pode se posicionar melhor, como você pode influenciar melhor e defender aquilo que é importante para você. A gente se vê então nos próximos vídeos. Um abraço, até lá!